Sejam bem-vindos a todos, mais uma aula do nosso curso de Fisiologia baseado no livro-texto Guyton Hall, Tratado de Fisiologia Médica. Essa é a quinta aula, ainda referente ao primeiro capítulo, mas um tópico avançado referente já à leitura dos artigos citados na bibliografia do respectivo capítulo. Esse artigo, o artigo do Adolf, sobre adaptações fisiológicas, hipertrofia e superfunções, que foi publicado no volume 60 da revista American Science de 1972. Então é um artigo já um tanto quanto antigo. O artigo ocupava a página 608 e ia até a página 617 desse volume. Nesse artigo, o Adolf ilustra o que para a gente é uma camada adicional nos conceitos que a gente já vinha desenvolvendo de fisiologia, homeostase e reflexo fisiológico. Ele traz a questão do tempo, ordens de resposta fisiológica ao longo do tempo. Esse é um conceito que a gente não havia explorado até o momento e aproveita para explorar agora. O Adolf traz, ao longo do artigo, 3 exemplos. Ele vai falar do ajuste de temperatura, temos aqui temperatura, temos pressão de O2 e temos mudança, uma modificação na estrutura renal. Uma perca de massa na estrutura renal. Ele traz esses 3 exemplos, no qual a gente vai trabalhar com a ilustração de 2 deles. E ainda vamos trabalhar com isso separado em 2 aulas para que a aula fique curta. E não vamos nos estender muito. No primeiro exemplo, que ele traz para ilustrar o argumento de que existe uma resposta dependente do tempo, existe uma resposta fisiológica dependente do tempo. E uma resposta fisiológica complexa, que envolve dezenas de processos independentes que atuam para devolver um parâmetro de volta à faixa homeostática ideal. Ou seja, o que ele quer dizer é que um parâmetro que está fora da minha caixa, da minha faixa, do meu objetivo homeostático, ele vai sofrer a influência de mais que um parâmetro, maior ou igual, é maior que um, maior que um processo. E que esses processos podem ou não ocorrer simultaneamente. Então, nosso exemplo concreto sendo descrito. Um homem que vive à beira do mar passa, então, agora a viver no alto de uma montanha. Um sujeito que vivia no Rio de Janeiro, lindo e bonito, agora passa a viver em La Paz, Cusco, Potosí, o que seja. Uma cidade a uma grande altitude, onde os parâmetros relacionados à pressão de oxigênio eles estão alterados. No Rio de Janeiro, o ambiente externo possui uma pressão de oxigênio em torno de 60 milímetros de oxigênio. Essa é a minha pressão de O2 no ambiente externo. No plasma sanguíneo desse indivíduo, caso seja saudável, a pressão de oxigênio é em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio. No ambiente, no plasma. E nos tecidos
No líquido intersticial, essa pressão está entre 25 e 40 milímetros de Hg, né, no interstício. Essa era a situação desse sujeito vivendo a nível do mar. Uma vez que ele é transportado para uma região de altitude, né, vamos dizer que ele foi morar em Potosí, 4.100 metros de altitude. Ele provavelmente vai ter uma pressão de oxigênio externa de metade do que ele teria no Rio de Janeiro. Vai ter 85 milímetros de Hg no ambiente. No plasma sanguíneo, ele vai ter uma pressão de 50 a 75 milímetros de Hg. E ele vai ter que fazer ajustes para manter uma pressão de 25 a 40 milímetros de Hg na nova situação que ele vive. Porque, caso a pressão dele caia abaixo de 25 milímetros de Hg, a gente tem a descrição de uma ruptura homeostática, do qual a gente denomina hipóxia. Né? Então aqui eu teria uma hipóxia. Até aí tudo entendido? A situação concreta do sujeito. O que o Adolf vai falar no artigo dele? Né? Ele vai descrevendo situações no tempo. E essas situações no tempo a gente pode chamar, a grosso modo, não está escrito no texto dele desse jeito, mas é uma forma fácil de organizar, respostas de primeira ordem, respostas de segunda ordem e incluso respostas de terceira ordem. Respostas de primeira ordem são aquelas que acontecem no decorrer de algumas horas, no máximo nos primeiros, segundo, terceiro, quarto dia. Respostas de segunda ordem são aquelas que ocorrem no decorrer das primeiras semanas, incluso até nos primeiros meses de aclimatação do indivíduo à sua nova condição. E as respostas de terceira ordem são aquelas que vão acontecendo durante meses e que podem durar ou podem levar, incluso, anos para ocorrerem de fato. Tá certo? Então, as respostas que levam à condição deslocada de volta a um ótimo homeostático, né? A faixa estreita, da qual a homeostase faz referência a uma sobrevivência ótima do indivíduo, ela sofre respostas fisiológicas de primeira, de segunda e de terceira ordem. Sendo que as respostas de primeira ordem, elas são aquilo que a gente chama de resposta fisiológica pura. E as respostas de terceira ordem são aquelas que funcionam a partir de, incluso, alterações na estrutura do indivíduo. Então, no meio delas existe uma resposta de segunda ordem que combina esses dois parâmetros. Uma resposta de terceira ordem que modifica a estrutura do indivíduo, ela tem como objetivo
uma amplificação daquela resposta fisiológica padrão. Por isso o título do artigo é Adaptações fisiológicas, hipertrofia, mas também poderia ser hiperplasia e superfunções. Superfunções, ele quer dizer, por exemplo, que um órgão que sofreu hiperplasia, que tinha 1.000 células, agora tem 2.000, ele é capaz de fazer 2 vezes a função que ele fazia antes. Porque ele agora tem 2.000 células trabalhando naquela função. Certo? Então esse é o conceito de superfunção dentro do escopo do artigo do Adolf. E, para tanto o conceito de hipertrofia quanto o conceito de hiperplasia nos são úteis. Ok? Até aí? Então, o que são respostas de primeira ordem para um indivíduo que está sofrendo hipóxia em relação à altitude? Ele vai ter como respostas de primeira ordem, em termos de respostas fisiológicas, a primeira coisa, ele tem uma hiperventilação. Ok? Essa é a primeira resposta que ele vai ter. A segunda resposta que ele pode ter é um aumento do débito cardíaco, né? Que pode incluir um aumento da frequência cardíaca, né? Ele vai ter um ataque cardíaco que vai colaborar para a distribuição otimizada de sangue nos tecidos periféricos. Tudo bem até aí? E ele vai ter uma série de sintomas relacionados a cansaço, prostração, falta de apetite, que são processos que visam economizar ou diminuir a minha demanda por oxigênio. Ou seja, são processos de curtíssimo prazo que tomam ação em questão de horas, né? A partir do momento que o sujeito está exposto, que visa garantir níveis ótimos de oxigênio no líquido intersticial. Né? Para um sujeito que já teve a oportunidade de estar em uma cidade de altura, ele pode testemunhar que ele passa o dia inteiro sentado numa cadeira e quando ele vai dormir à noite, ele está hiperventilando. Ou seja, ele fez tudo para economizar o oxigênio no corpo dele e ainda assim ele está hiperventilando. Ele deita na cama para dormir e ele está hiperventilando, deitado na cama. Correto? Então, essas são as respostas imediatas. E quando essa situação de hipóxia, como ela é permanente, eu tenho uma detecção crônica dessa falta de oxigênio. Né? Crônica não, né? Podemos chamar de aguda. Ela é aguda e crônica simultaneamente, porque o sujeito passa a viver em altitude. E ele vai começar a secretar eritropoetina pelos rins. Então aqui eu tenho um aumento da secreção de eritropoetina, que vai agir
nas células sanguíneas imaturas, acelerando a maturação das mesmas. E o que eu vou ter como resultado de segunda ordem? Ou seja, no decorrer de 1, 2, 3, 4 semanas, o que eu tenho? Eu tenho um aumento na contagem de eritrócitos. Eu tenho um aumento na contagem de reticulócitos. Eu tenho um aumento no volume corpuscular médio de cada célula sanguínea. Né? Digamos que o sujeito tem lá uma célula sanguínea média com volume corpuscular de 85 fentonlitros. Rapidamente ele passa a ter uma célula com quase 100 fentonlitros. Ou, às vezes, mais que 100 fentonlitros de volume. Eu tenho um aumento na quantidade de hemoglobina dentro da célula. Ou seja, essas são as respostas de segunda ordem do tecido sanguíneo em função dessa situação de hipóxia. E as respostas de segunda ordem elas vão tomar o lugar das respostas de primeira ordem. Ou seja, quando o organismo começa a apresentar os efeitos fisiológicos dos processos que ele deu início semanas antes, com a secreção de eritropoetina, aumenta a mitose, aumenta a quantidade de células sanguíneas, aumenta a capacidade de transportar oxigênio por ter mais células. Ou seja, o sangue vai sofrer uma hiperplasia. E sofrendo uma hiperplasia, ele tem mais células para transportar oxigênio. Incluso ele vai sofrer uma hipertrofia, porque o volume corpuscular médio das células sanguíneas também aumenta. Ele sofre uma hiperplasia e uma hipertrofia em condições de altitude. E esses mecanismos de segunda ordem, eles tomam o lugar dos mecanismos de primeira ordem. Os processos fisiológicos de primeira ordem, agora eles regridem. Né? Eu vou parar de hiperventilar. O débito cardíaco vai voltar ao seu quantitativo normal. Eu já não vou me sentir cansado, eu já não vou me sentir prostrado. Porque eu tenho uma outra resposta mais adequada à situação, ao desafio ambiental que me é imposto. Ok? Num prazo mais longo, num prazo de meses, num prazo de anos, eu ainda vou ter outras modificações. Além das modificações sanguíneas, eu vou ter um aumento da massa do coração. Vou ter uma hipertrofia do coração. Aqui eu não tenho a proliferação celular. Aqui eu tenho uma hipertrofia celular. Tudo bem? Alguns indivíduos ainda apresentam uma dilatação da parte superior do tórax, formando uma estrutura que a gente chama tórax em forma de barril. Ou seja, eu aumento o espaço
de dilatação pulmonar. Essas modificações, em geral, da caixa torácica, elas são uma resposta de longo prazo a um aumento da pressão arterial pulmonar, que é um mecanismo lá de primeira ordem. Isso aqui vai me gerar um tórax modificado. Tudo bem? Então, essas alterações, elas vão tomar também lugar nesses processos. Mas veja, já são alterações relacionadas ao que o autor chama de superfunções. Ou seja, alterações na estrutura que possam amplificar os processos fisiológicos. Uma hipertrofia no coração significa uma tentativa de aumentar o débito cardíaco. Uma dilatação pulmonar significa a intenção de aumentar a capacidade de inspiração de ar dos pulmões. Pulmões que passam permanentemente por um processo de aumento de pressão arterial. Dessas modificações, outras são deduzíveis, né? São consequências dessas modificações. Por exemplo, o fato de que o sangue vai ter, no médio, longo prazo, um teor menor de glicose. Ele vai ter um teor menor de glicose porque eu vou ter menos plasma. E por que eu vou ter menos plasma? Porque eu vou manter o meu hematócrito. Aumento da quantidade de células eritrocitárias. Aumento de reticulócitos. Aumento de volume corpuscular. Aumento de hemoglobina. Tudo isso combinado, isso é um aumento do meu hematócrito. Aumento do hematócrito significa diminuição do plasma. Diminuição do plasma é uma diminuição de todos os produtos dissolvidos no plasma. E, em especial, tem sido documentado uma queda relativa da glicose. O teor de bicarbonato, ele também baixa. Tá? Gás carbônico alveolar também baixa. Ou seja, há um conjunto de mudanças fisiológicas e estruturais que explica essa modificação de ambiente. E quando a gente fala dessas mudanças estruturais, a gente está falando do objetivo do autor com o artigo. O que é a demonstração do autor? Que processos de hipertrofia e hiperplasia, eles geram órgãos capazes de realizar, abre aspas, superfunções. Eles realizam superfunções porque ou tem mais células ou porque as células são maiores e são capazes de trabalhar sob um estresse maior, de forma mais eficiente. E o resultado disso é o que ele chama de superfunção. Mas o que fica claro para nós, em relação às aulas que a gente já teve,
E o que tem de novo é que existem respostas fisiológicas que se sucedem no tempo, incluso respostas fisiológicas dependentes de mudanças estruturais. Este é o resumo, né, desse artigo, que apesar de ter mais de 50 anos, é super interessante e a leitura é recomendada a todos. Eu não sei se vocês conseguem encontrá-lo, mas no site da JTOR você consegue cadastrar lá e visualizar esse artigo gratuitamente em língua inglesa, obviamente, mas você não precisa pagar para ler esse artigo, né? Ele está disponível na internet no site da JTOR. Só buscar pelo nome do artigo na internet, vai ter lá JTOR, entra no site, se cadastre e você pode ler até 50 artigos da JTOR todos os meses, né? Então, muito obrigado a todos e eu volto com a segunda parte desse artigo que fala sobre superfunções renais, né? Muito obrigado e até a próxima aula.